Primeira coisa que eu tenho para te dizer, enquanto coisa que você precisa saber antes de se tornar procurador, é a seguinte, ó, a tendência é que você trabalhe muito. Ah, professor, eu conheço algum advogado público que passou para determinado concurso, é lotado em determinado lugar, ocupa determinada função e trabalha pouco. Bom, pode acontecer, pode, mas essa é a exceção. A tendência é que você adentre uma estrutura da advocacia pública, a partir da qual uma PGM, uma PGE ou a Advocacia Geral da União necessite muito do desempenho do teu trabalho para manter ou criar um nível de excelência na defesa do ente federado. Para que isso aconteça, você precisa efetivamente trabalhar muito. Então, normalmente são muitos processos, muitas audiências, muitas reuniões e assim sucessivamente. Então, a tendência é que você trabalhe muito ao ingressar na advocacia pública. Ponto 2. Você não tem independência funcional nos moldes do Ministério Público. Isso aqui é importante. Muita gente é fascinada pela independência funcional dos membros do Ministério Público e da Magistratura. Na advocacia da União, dos Estados e do município, na advocacia pública, as coisas não acontecem necessariamente assim. Enquanto que no Ministério Público, cada membro pode, nesse caso, decidir o que fazer, desde que obedeça à lei e à sua própria consciência, na advocacia pública, esse sistema de ilhas isoladas não funciona muito. A advocacia pública precisa tratar de forma estratégica e coordenada, a partir do ponto em que se entende que existe um cliente que é o ente federado e que esse cliente precisa ser defendido de forma estratégica e muitas vezes coordenada. Imagine, por exemplo, no caso da Advocacia Geral da União, se cada advogado da União, se cada procurador da Fazenda, se cada procurador federal que defende a administração indireta federal, entender por bem implementar uma estratégia de defesa para a mesma ação em diversos cantos diferentes do país. Então você teria uma estratégia de defesa no Norte, uma estratégia de defesa no Nordeste, uma estratégia de defesa nos estados do Sul e assim sucessivamente. Isso não funciona muito, por quê? Porque essa estratégia precisa ser coordenada, uma vez que grande parte desses assuntos acabam chegando nos tribunais superiores, razão pela qual você precisa ter uma coordenação estratégica a fim de que a defesa do ente federado se dê de forma uniforme em qualquer ação, em qualquer lugar do país. Isso também acontece a nível de estado, isso também acontece a nível de município. Então não existe independência funcional nos termos do Ministério Público. Você, enquanto advogado público, não está livre para fazer o que quiser no processo. Você precisa apresentar uma defesa técnica, você precisa ser curador dos interesses processuais, aí existe uma maleabilidade maior, mas no que diz respeito ao mérito de defesa do ente administrativo, isso precisa ser coordenado e normalmente isso vem de cima para baixo, ou seja, da cúpula da Advocacia Geral para os advogados públicos de ponta, para que eles, atuando de forma coordenada, representem o ente a partir de uma estratégia uniforme. Para a advocacia pública, esse trabalho coordenado é crucial, é questão de sobrevivência. Ponto 3. Você, enquanto advogado público, é um defensor da regra do jogo. Ora, nesse caso específico, significa dizer que, enquanto advogado público, você é um defensor da ordem jurídica na forma como ela está. Significa dizer o seguinte: no que diz respeito à defesa do ente público em juízo, você vai defender o que diz a norma legal a partir das estratégias montadas pela advocacia pública no caso concreto. Significa dizer que, concordando ou não com a lei, você precisa ser defensor da regra do jogo nos termos do que estabelece as leis e atos normativos que regulam o país. Esse ponto 3, que o advogado público é, antes de tudo, um defensor da regra do jogo, nos leva ao 4. Você não vai poder deixar de atuar nos processos se não concordar com a tese da Fazenda. Significa dizer o seguinte: no que diz respeito à defesa da Fazenda Pública em juízo, enquanto advogado público, por não possuir independência funcional nos termos do Ministério Público e, nesse caso também, por ser um eterno defensor das regras do jogo, da legalidade vigente, ainda que a partir de foro íntimo, de interpretação própria, ainda que a partir de uma interpretação que você tenha de determinado instituto, você não concorde com a tese de defesa da Fazenda, isso não te dá o direito, enquanto procurador, de simplesmente despachar no dossiê administrativo dizendo, por motivo de foro íntimo, não concordando com a tese da Fazenda, deixe de atuar, redistribua-se o processo a outro procurador. Não, você precisa entender o seguinte: você tem um cliente que é a administração pública. A administração pública tem uma defesa. Essa defesa parte efetivamente da legalidade que se aplica à situação concreta, haja vista que você é advogado público e, portanto, defensor da regra do jogo. Você precisa, nesse caso, expor essa tese em juízo, fazendo a defesa da Fazenda, ainda que em situações específicas, pessoalmente, interpretando a norma como se fora professor, você não vai concordar efetivamente com essa ou aquela tese. Então, isso é um conflito, às vezes, que existe na vida de alguns advogados públicos. Como é que eu vou defender algo que, no fundo, eu não concordo com aquilo? São coisas que você precisa separar.
Você pode não concordar com aquilo enquanto alguém que opera o direito, ou seja, que interpreta determinada norma, mas enquanto advogado público, essa é a defesa da fazenda. E deixa eu te dizer mais. Surpreendentemente, às vezes algumas coisas que você não concorda enquanto advogado público, você defende no processo e você percebe que a jurisprudência se amolda a favor da fazenda, ou às vezes até a fazenda consegue reverter situações jurisprudenciais a seu favor, que em tese inicialmente você não concordava com aquela situação que foi inicialmente desenvolvida pela fazenda no processo. Então, você não vai poder deixar de atuar no processo enquanto advogado público se intimamente, pessoalmente, você não concordar com a tese. Não é assim que acontece. Pelo menos em todas as procuradorias que eu tenho conhecimento do funcionamento, não existe previsão para que, em não concordando com a tese, o advogado público deixe de atuar e peça a redistribuição do feito a um colega, ou seja, a outro procurador. Esse dilema precisa ser muito bem dimensionado na vida do advogado público. O quinto ponto que você precisa saber antes de se tornar procurador é: você precisa estudar sempre. Acabou-se a época em que, nesse caso, você passava no concurso, não precisava se atualizar e pegava modelões e mais modelões de peças para poder atuar a partir de casos que se repetem ou que se repetiam aos anos a fio. Não é mais assim que acontece. Nós temos sempre novas demandas, demandas que são iniciadas a partir da criatividade dos advogados particulares, que nesse caso sustentam teses extremamente interessantes contra a fazenda e exigem uma defesa técnica à altura dessas teses, razão pela qual, enquanto advogado público, você tem que estudar sempre. Então não imagine que toda a sua caminhada para o concurso público de estudo, ela se encerra no momento que você passa. Na verdade, o estudo para concurso se encerra, mas o estudo para continuar defendendo a fazenda no processo, não. Esse permanece e esse sempre vai existir. Então você vai ter que estudar sempre, se atualizar sempre. Sexto ponto, você é advogado. Advogado público é advogado. Embora algumas procuradorias não permitam o exercício da atividade da advocacia privada, isso não significa dizer que você não é advogado. Você é advogado porque 99,9%, para não dizer 100% das vezes, o cargo de procurador exige a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual, nesse caso específico, nós temos sim a condição de advogado, temos OAB, estamos, nesse caso, também regidos pelo Estatuto da Ordem, com exceção no que diz respeito ao acompanhamento das situações disciplinares. Em situações disciplinares, o advogado público não responde junto à OAB, e sim à corregedoria da sua procuradoria. Mas somos advogados. Todo advogado público é, antes de tudo, um advogado. 7. Você trabalha com prazos. Isso é importante porque muita gente me pergunta o seguinte nas redes sociais: professor, enquanto advogado público eu preciso estar sempre na procuradoria fisicamente, todos os dias? Existe controle de ponto? Não. Inclusive a Corregedoria da Advocacia Geral da União, em um determinado momento, chegou a dizer que a atividade de advogado público é incompatível com o controle de ponto. Existe jurisprudência também nesse sentido. Por quê? A atividade de advogado público, nesse caso específico, nem sempre é desenvolvida no momento em que você se encontra na procuradoria. Ou não existe um condicionante para que você exerça a atividade de advogado público sempre fisicamente na procuradoria. Afinal de contas, você pode participar de audiências fora da sede da procuradoria, você participa de reuniões que são fora da sede da procuradoria e não se pode dizer que nesse ponto você não estava trabalhando. Então, não existe controle de ponto de regra nos concursos ou nos cargos, melhor dizendo, de procurador. Mas você tem uma obrigação principal, principalmente para aqueles que trabalham no contencioso, ou seja, na parte contenciosa, na defesa processual da administração pública, junto aos processos judiciais, de se preocupar de forma extrema com os seus prazos. É importante que você apresente as suas manifestações sempre dentro do prazo para evitar problemas. Portanto, nesse caso, o advogado público, embora não tenha ou não se submeta a controle de pontos, a sua maior preocupação, por assim dizer, é a tomar conta dos seus processos e efetivar suas manifestações dentro dos prazos estabelecidos em lei para a atuação da Fazenda. 8. O advogado público não se amolda facilmente à jurisprudência. Isso é uma cabeça típica de juiz. Normalmente, o que é que o juiz faz? Normalmente, e quem estuda para os concursos da magistratura também faz isso. No momento que o STJ e o STF fixa alguma jurisprudência, ainda que não seja, nesse caso específico, jurisprudência vinculante, a tendência é que a magistratura se amolde ao que pensa STJ e STF. Alguns juízes, inclusive, eles sobrestam alguns processos, deixam alguns processos sobrestados, esperando e aguardando o que decide STJ e STF acerca de determinada situação, para que com ela se amolde em termos de decisão. A advocacia pública não é assim. A
A advocacia pública não se amolda facilmente à jurisprudência contrária aos interesses da Fazenda. Basta pensar, por exemplo, na súmula 331 do TST, que era aplicada de forma automática até que a advocacia pública conseguiu fazer com que o Supremo declarasse a constitucionalidade do artigo 71 da Lei 8666, mudando totalmente a forma como a súmula 331 era aplicada na Justiça do Trabalho. Então, o advogado público ele não se amolda facilmente à jurisprudência contrária à Fazenda. Ele sempre vai insistir no ponto, se a tese da jurisprudência foi contrária à Fazenda e não tem poder vinculante, ele vai sempre, nesse caso específico, se estabelecer no processo a enfrentar essa jurisprudência, tentando fazer com que haja um novo pronunciamento judicial, talvez tentando inclusive fazer com que aquela matéria amadureça do processo para que ela seja devolvida às instâncias de superposição. O advogado público, fato 9 ou situação 9 que você tem que saber antes de se tornar advogado público, o advogado público é um especialista em recorrer. Isso não é sinônimo de ser procrastinador processual. Especialista em recorrer é o advogado, nesse caso, que tem a tendência de olhar o feito e analisar ainda quais são as hipóteses possíveis dentro da dinâmica processual para levar aquele questionamento a uma nova decisão, a fim de que ela, sendo contrária à Fazenda, nesse caso específico, passe ou se torne favorável à Fazenda a partir de um novo pronunciamento judicial. É preciso entender que o sistema recursal ele é um direito processual. Ele está disponível à parte para que a parte possa, nesse caso, não concordando com a tese jurídica firmada contrária aos seus interesses e, portanto, geradora da sua sucumbência, fazer com que aquelas decisões sejam sempre revistas ou sejam sempre reavaliadas por instâncias superiores, ou, nesse caso, de segundo grau ou de superposição, a fim de que aquele entendimento possa ser modificado. Quantas e quantas vezes a advocacia pública não perde matérias em primeiro grau, em segundo grau, e só consegue reverter isso nas instâncias de superposição? Então, todo advogado público é, antes de tudo, um especialista em recurso. Ele sabe recorrer e ele sabe, nesse caso, precisa entender a dinâmica processual para apresentar situações recursais que sejam dentro da legalidade e que se amoldam à situação dos autos e, portanto, do processo. Então, ser especialista em recorrer não é ser procrastinador processual, mas recorrer dentro daquilo que prevê a ciência processual, a fim de que as teses da Fazenda sejam sempre rediscutidas e, nesse caso, geradoras de teses favoráveis. A 10ª e última situação que eu preciso te apresentar enquanto situação que você precisa saber antes de se tornar advogado público é uma situação bastante interessante. Você, enquanto advogado público, em tese, não tem liberdade para transigir nos autos ou fazer acordos. Eu expliquei isso quando gravei um vídeo sobre a obrigação ou não da advocacia pública participar da audiência de conciliação. Ficou dito lá e bastante claro que a advocacia pública, nesse caso específico, ela até pode realizar acordos, mas o advogado público não tem independência funcional, de novo a independência funcional, para decidir quando fazer acordos de forma autônoma. Os acordos que o advogado público estará autorizado a fazer, eles vêm de cima para baixo, através de uma atitude e de uma situação que seja coordenada, de uma estratégia que seja coordenada da advocacia pública com a administração pública para decidir quais são os momentos em que a advocacia pública vai transigir e aí, nesse caso, recebendo autorização de cima para baixo, o advogado público aí sim pode fazer acordos nos processos judiciais. Então, enquanto advogado público, você não pode simplesmente participar de uma audiência sem nenhuma orientação prévia da cúpula da advocacia pública e decidir o momento em que vai ou não vai fazer acordo. Na verdade, você está proibido de fazer acordo até que exista autorização para isso. Nesse ponto é importante porque esse é um conflito que o advogado público precisa, nesse caso, suportar. Às vezes você, na prática, entende que é possível a realização de acordo e que ele seria até melhor para a advocacia pública, mas sem uma autorização coordenada não é possível fazer isso esponte própria, ou seja, autonomamente, sem, nesse caso específico, estabelecer essa situação de acordo enquanto uma estratégia maior que envolva a administração pública e a sua advocacia. Uma situação bônus seria a 11ª, mas uma situação bônus para que você precisa saber antes de se tornar advogado público é a seguinte: é natural perder algumas ações. Então, é uma coisa que você tem que se acostumar. Existem muitas ações em que a administração pública perde. Existem muitas ações que são intentadas em face dos entes federados, Estado, município, União, em que realmente o autor da ação tem razão. Seja por alguma situação administrativa, seja por uma questão de responsabilidade civil. Então, é importante ter em mente que você, enquanto advogado público, vai perder muitas ações porque, em algumas vezes, o autor tem razão e o judiciário acaba, nesse caso, chancelando essa razão por meio de uma decisão judicial. E aí você vai trabalhar mais ou menos como um advogado na seara penal,
O advogado na seara penal que defende, nesse caso, um réu que nessa situação é acusado e, de repente, nesse caso, confessou o crime, você trabalha para que, naquela situação, embora a administração pública tenha culpa, embora ela tenha agido com dolo, embora ela tenha que, nesse caso, pagar ou ressarcir o autor, você trabalha como advogado público para que aquele ressarcimento, para que aquele pagamento, para que os limites de imposição de responsabilidade da administração pública sejam, nesse caso, estabelecidos dentro dos limites da lei, porque a gente volta para aquele ponto, você, enquanto advogado público, é um defensor da regra do jogo. A administração pública tem que pagar? Tem, mas até quanto? Então você trabalha no processo para que esse quanto seja o estabelecido em lei. Então, você perder ações enquanto advogado público, existe isso na prática, é bastante comum, mas você precisa ser curador dos interesses processuais e materiais da administração pública no processo para determinar que aquele grau de culpa ou aquele grau de responsabilidade seja exatamente aquele que reflita no processo de acordo com a previsão legal. Porque nessa situação específica, enquanto advogado público, você precisa defender a fazenda para que ela, se condenada, seja obrigada a pagar exatamente aquilo que ela tem que pagar, nada além disso. Ou seja, com base em parâmetros legais ou normativos, situações que estariam fora da lei, mas em outras normas do mundo jurídico. É isso. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Para comentários, dúvidas ou qualquer outra coisa que você queira me perguntar, deixa aqui embaixo no vídeo. Vai ser um prazer discutir com todos vocês. Para outros vídeos como esse, assine o canal, clicam no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado por e-mail e também pelo celular.